A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou hoje o relatório da PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1. Girar a reportagem da Jovem Pan News. Vamos imediatamente a Brasília. Beatriz Souza está por lá acompanhando todas as discussões. Vai trazer para a gente o que aconteceu até agora. Beatriz, seja muito bem-vinda, viu? Ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência, essa proposta deve ser votada dentro de instantes, é isso? Oi, Daniel, boa noite para você, boa noite para todos que estão ligados aqui com a gente na Jovem Pan. Pois é, muita movimentação aqui na Câmara dos Deputados. Eu estou aqui em frente ao plenário, já que o presidente da Câmara, Hugo Mota, já pautou a PEC do fim da escala 6x1 no plenário, ou seja, a votação começa em instantes. Só relembrando, como você bem disse agora, o relatório foi lido na segunda-feira na comissão especial, teve um pedido de vista, foi retomado hoje pela manhã, às 10h30 da manhã, após uma longa parlamentares falando, discursando, o relatório foi aprovado com 34 votos a favor e apenas 4 votos contrários. Foram apresentados alguns destaques que são pedidos de alteração no texto, alguns foram retirados, outros foram votados e não foram aprovados na comissão, ou seja, o texto do relator, do deputado Léo Prates, foi aprovado, segue aqui para o plenário de forma integral, que é aquela proposta que a gente já vinha falando aqui na programação da Jovem Pan, que é a transição de 14 meses, de 44 para 40 horas, a escala 5x2, a manutenção também do salário dos trabalhadores. Agora, aqui em plenário, é onde começa mais uma etapa, né, para que essa proposta seja aprovada antes de ir para o Senado. Entre as emendas que foram apresentadas lá na comissão especial, algumas vão ser reapresentadas aqui no plenário. É uma tentativa aí da oposição e do centro de conseguir algumas alterações no do texto. Entre isso, a oposição, o líder, deputado Sóstenes Cavalcante, líder da oposição na Câmara dos Deputados, já disse que a oposição vai apresentar um destaque de preferência. O que significa isso? É um destaque pedindo para alterar a ordem da votação, ou seja, deixando a votação da PEC do fim da escala 6x1, desse relatório que foi aprovado agora há pouco na comissão especial, em segundo plano, e aprovando em primeiro plano a proposta da PEC da deputada Érica Hilton, que prevê a escala 4x3, 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. E por que o deputado vai apresentar isso? É uma manobra que eles estão fazendo, segundo líderes da base do governo, para tentar deixar o governo sem saída e uma tentativa também de inviabilizar a votação da PEC da escala 6x1, que é esse relatório que foi aprovado agora há pouco na comissão especial. Então a gente vai seguir aqui acompanhando agora o começo da votação no plenário da Câmara dos Deputados e também acompanhando qual vai ser a movimentação dos parlamentares, tanto da base do governo quanto da oposição, em relação a esse destaque de preferência, viu, Daniel? Volto com você, qualquer atualização eu trago aqui. Volto com você. Legal, a Beatriz segue acompanhando todas as manifestações, as discussões, essas articulações para que em breve a PEC seja votada. Beatriz, qualquer novidade, por favor, preferência para você. Bom trabalho. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Há vários aspectos que envolvem a PEC, naturalmente essa proposta de emenda à Constituição, mas é preciso também olhar para a articulação, né? Esses contatos, as conversas, vamos apresentar, muitos deputados, né? Vamos apresentar uma emenda de preferência para votar o texto original de Érica Hilton. No que isso pode dar? Vamos chamar o Roberto Mota, está ao vivo, lá no Rio de Janeiro, chegou o grande dia de votação dessa proposta de emenda à Constituição. Há muitas defesas, acusações, cálculos sobre o que poderá acontecer nas próximas horas. Mota, o que é mais importante nós nos debruçarmos quando a gente olha para essa proposta, olhando para o intuito realmente de quem elaborou essa iniciativa? Qual pode ser, naturalmente, o impacto disso nas relações trabalhistas? Enfim, acho que há algumas camadas, né, para nós nos dedicarmos aqui. Bem-vindo. Há muitas camadas, Caniato. Mas no final disso tudo há uma coisa ruim. Esse projeto é um projeto insensato, populista, feito por pessoas que nunca empregaram ninguém, que nunca criaram um único emprego,
que nunca tiveram uma empresa, que nunca tiveram a responsabilidade de no final do mês rodar uma folha de pagamento. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu vou comentar essa manobra da oposição com a ressalva de que eu não tenho certeza se entendi muito bem como ela funciona. Pelo que eu entendi, me parece que a intenção da oposição é mostrar como esse projeto é absurdo, forçando uma apreciação da proposta original, que era de dar 3 folgas por semana e determinar que as pessoas trabalhassem 4. Essa é uma proposta que faz tanto sentido quanto você dizer, por que não trabalhar 2 dias por semana e folgar 5 dias? Porque a pergunta que precisa ser feita é, o que o Estado tem a ver com isso? O que o governo tem a ver com isso? O que os deputados têm a ver com isso? Por que eles têm que se meter nessa história? Porque o trabalhador não pode negociar com o seu patrão como e quando ele quer trabalhar, exatamente como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, um país que tem uma renda média 10 vezes maior do que a do Brasil. Um país para onde o brasileiro, em qualquer oportunidade, imigra, nem que seja para trabalhar entregando pizza, porque ele sabe que no final ele vai ter uma vida decente, ele vai conseguir criar patrimônio, ele vai conseguir segurança e estabilidade. Então, o que acontece, essa é a minha opinião, não tendo todos os detalhes, é que a oposição permitiu que a esquerda construísse uma narrativa mentirosa e fraudulenta em cima desse projeto. Inclusive, nós já vimos vários deputados da chamada direita dizendo que iam apoiar esse projeto, que iam votar a favor, porque senão ia ficar muito difícil explicar para os seus eleitores. Um deputado que não consegue explicar as suas convicções para os seus eleitores não tem que estar no Congresso Nacional, tem que voltar para casa. Então a oposição já deveria ter desmascarado esse projeto há muito tempo. Eu não sei se agora dá tempo de fazer alguma coisa. Pois é, o Mota mencionou a manifestação do Sóstenes Cavalcante, né, da oposição, a gente vai trazer isso na sequência. Eu só quero lembrar que esse tema, naturalmente, ganhou a imprensa e também as redes sociais, e a gente publicou uma pergunta na enquete do dia que trata disso. A gente gostaria de saber o que você pensa a respeito. Qual para você é o melhor modelo de escala de trabalho? 6x1? 5x2? 4x3? Ou você acha que, na verdade, isso tem que ser combinado entre funcionário e empresa? Se você puder, vote no portal da Jovem Pan ou então no nosso YouTube do programa Os Pingos nos Is. Deixa agora, sim, destacar a manifestação do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL. Ele anunciou que a bancada, inclusive do Partido Liberal, votará a favor da escala 6x1, mas chamou a atenção a defesa de uma jornada ainda menor, a 4x3. A gente separou esse trecho. Acompanhe. Nós do PL vamos defender sempre o liberalismo econômico e a relação livre para que o trabalhador trabalhe quantas horas e quantos dias ele quiser. Esta é a nossa posição. Mas como nós estamos com um governo que gosta de mentir, de maquiar, de enganar e, além disso, de roubar a esperança dos brasileiros, nós tomamos a decisão de amanhã, na hora da votação em plenário, nós vamos apresentar destaque de preferência para votarmos a escala 4x3, porque nós somos a favor do trabalhador trabalhar menos, ficar em casa, descansar com a sua família, e não somos hipócritas e oportunistas como este governo. Aí a manifestação de Sóstenes Cavalcante, muitas pessoas inclusive ficaram refletindo sobre qual era exatamente a intenção dele ou desse grupo ao fazer essa defesa no púlpito da Câmara dos Deputados. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, primeiro para avaliar a discussão
que acontece na comissão especial. A proposta que deve ser votada em breve, trata-se de uma proposta de emenda à Constituição, então, para ser aprovada é preciso de um quórum diferente, né? Salvo engano, não é maioria absoluta como um projeto normal, você precisa de 3/5, exatamente, eu estava lembrando exatamente qual era o regramento para uma proposta de emenda à Constituição. Dávila, para além da proposta e do desafio para aprovar essa proposta de emenda à Constituição, qual é a análise que a gente tem que fazer para essa manifestação de Sóstenes Cavalcante? Bom, primeiro, Caniato, boa noite a você, a Mota, Musa, Beraldo e a nossa querida audiência. Vamos tratar de 2 temas que tem na matéria. O primeiro, nós precisamos exaltar aqui a coragem, a dignidade de 4 parlamentares genuinamente da direita que votaram contra o absurdo dessa matéria na comissão. Esses deputados, esses parlamentares são Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, PL do Rio Grande do Sul, e Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina. Somente 4 parlamentares da direita mostraram a devida coragem e convicção de votar contra uma proposta populista e desastrosa para as empresas, para os trabalhadores e para o poder público, principalmente estados e municípios que vão ter um aumento de gasto com folha e benefício gigantesco. É um absurdo essa proposta estar sendo votada num ano eleitoral. É populismo puro. Populismo nitroglicerina. É um absurdo. Todos os estudos, não tem um único estudo que comprovou que essa medida não será um desastre. Vai jogar trabalhadores hoje com carteira na economia formal na informalidade, vai aumentar o custo de contratação em torno de 20%, isso vai quebrar uma porção de pequenas empresas que não vão conseguir aumentar o seu custo em 20% para a contratação e vai penalizar dramaticamente as finanças de estados e municípios. Ou seja, é só populista que não faz conta e pensa no oportunismo eleitoral para votar uma emenda à Constituição, que é esse tamanho descalabro. Na verdade, o que os parlamentares genuinamente de direita deviam fazer, aliás, tem poucos no Congresso Nacional, como vimos na votação, deveriam se unir em torno de manter a reforma trabalhista aprovada pelo próprio Congresso Nacional, que dá a qualquer trabalhador e empregador o direito de discutir o seu regime de trabalho. Pode ser 6x1, 4x3, 5x2, é uma discussão do negociado sobre o legislado. A legislação já permite isso. Por quê? Vão aprovar uma emenda à Constituição engessando o direito e a flexibilidade das negociações trabalhistas que hoje a legislação permite. Então, não tem desculpa. E aí, meu segundo par do comentário. Esta proposta do deputado Sóstenes é um absurdo total. Ele está querendo fazer assim, vamos apresentar um projeto mais absurdo ainda para ver se as pessoas caem na real. É uma vigarice esse posicionamento. Parlamentar de direita tem que se posicionar contra esta medida. Por quê? Porque ele está defendendo as empresas, o setor privado, os trabalhadores, os empregos formais e os empreendedores desse país. Portanto, qualquer outra armadilha é para esconder a covardia desses parlamentares que não têm coragem, no ano eleitoral, para votar contra esta PEC, que é uma barbaridade, digna de populistas que não acreditam na economia de mercado, na livre negociação e no negociado sobre o legislado, como diz a legislação. Pois é, mas no final das contas nem foi um novo projeto, um novo texto. Na verdade, a oposição defende votar a proposta original de Erika Hilton, porque depois teve tratativas com o governo e entenderam que 5x2 seria o melhor modelo. Mas a proposta original de Erika Hilton seria de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso.
E aí agora o PL defende votar a proposta original de Érica Hilton e o PSOL também. O PSOL, que é um partido de esquerda, também defende votar a proposta original de Érica Hilton. Só que isso causa um constrangimento, deixa o governo em uma situação muito delicada. Deixa eu passar para o Bruno Musa, também acompanhando essas discussões e a possibilidade de votar a PEC original de Érica Hilton, que prevê 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Boa noite, Musa. Muito boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Dávila, todos que nos acompanham. Bom, eu não quero me tornar repetitivo aqui, mas eu acho que é importante mencionar o nome dessas pessoas que, novamente, o Dávila colocou, porque merecem todo o reconhecimento por parte de representar ideias que essas sim deveriam ter muito mais estudos técnicos embasados para isso. Então, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, e Osmar Terra, também do PL do Rio Grande do Sul, merecem todo o nosso enaltecimento aqui. Dito isso, eu também assino embaixo com relação ao que eu ouvi pela manhã de Sóstenes Cavalcante, quando ele falou a respeito daquela forma meio que jocosa ou irônica, que deveria trazer uma pauta, que apoiaria a pauta, como se fosse uma forma, digamos, de rebeldia, de rebelião. A política brasileira se tornou isso, uma brincadeira de mau gosto, sem estudo técnico nenhum. E ao invés de vir a público apresentando estudos técnicos para que pelo menos aquilo fique gravado, se ele não tiver condição de fazer isso, que, por favor, pegue aqui dos pingos dos is que nós falamos por diversas ocasiões, temas como produtividade, hora de trabalho, comparado com outros países do mundo, com estudos feitos pela Organização Internacional do Trabalho, para respaldar algo muito mais profundo do que simplesmente vir como algo jocoso e como uma brincadeira com o dinheiro do pagador do povo. Ou seja, o dinheiro do pagador de impostos. Eu estou falando aqui ainda da 5x2. Eu não quero nem mencionar o 4x3, porque é uma piada que sequer deveria ter sido comentada. Não por nada, porque não há estudo técnico científico que mostre que isso favorecerá o trabalhador. Muito pelo contrário. Em um país com produtividade baixa como é a brasileira, que perdemos para o cubano, segundo a Organização Internacional do Trabalho, sem dúvida nenhuma isso prejudicará o empregador, que consequentemente prejudica o empregado na ponta final. Todos eles. Tudo isso significa que há ainda aquela mentalidade dentro de grande parte dos brasileiros, do oprimido e do opressor, como o Mota sempre lembra, daquela mentalidade marxista de mais de 150 anos atrás que continua vigente no Brasil e que não tem amparo na realidade teórica, nem muito menos na prática. Mas não, isso não fica apenas na população que nem sabe quem é Marx, mas tem isso dentro dele. Isso também está dentro de parlamentares que se dizem da direita. Portanto, uma grande atenção para quem nós votamos nesse país, como a gente sempre bate aqui. Quando entrarmos na filosofia de fato do que é a defesa de pontos econômicos importantes da direita, uma ampla minoria de parlamentares saberia defender até a página 2. São pouquíssimos. Por isso que eu faço questão de enaltecer esses 4 nomes quando nós começamos a mesma forma que o Dávila fez.